Eu vou mostrar para você agora a distribuição Linux, que foi a porta de entrada para mim para o sistema operacional Linux. Quando eu decidi parar de utilizar o Windows e começar a usar um outro sistema operacional. Só para deixar claro que de repente talvez você também esteja nessa fase de estar pensando se vai trocar de sistema operacional ou não. Eu sempre usei o Windows, entretanto eu tenho uma empresa e a gente tem que ter o software tudo regularizado, trabalhar tudo certinho. E algumas ferramentas estavam ficando muito caras para manter a licença anual. Talvez até não que fosse tão cara, mas sabe, a vontade de você experimentar outras opções e quem sabe usufruir aí de algumas coisas gratuitas, não custa experimentar. Mas eu fui não muito radical, e é o que eu indico normalmente para quem vai começar no Linux. Eu comecei criando um dual boot. O meu computador, eu não apaguei o Windows que eu tinha, mas numa partição do HD eu instalei o Linux Mint. Claro que não era essa versão aqui, isso já faz bastante tempo, já faz alguns anos, mas a primeira distribuição Linux que eu fui experimentar foi o Linux Mint. E quando o pessoal pergunta, é uma boa opção para quem quer sair do Windows? É ótima. Tá? Eu vou contar do que aconteceu comigo. Instalei o Linux Mint e assim, a curva de aprendizado foi praticamente nenhuma. Então, é um sistema muito bom, polido, funciona muito bem. Então aqui é o site para você poder baixar a ISO, né, de instalação do Linux Mint, caso você queira experimentar, queira começar a utilizar no seu desktop, no seu notebook, linuxmint.com. Então aqui você vai ter todas as informações desse projeto do Linux Mint. Aqui está nesse momento na versão 20.2. Quando você vem aqui para download, então você tem algumas opções. A versão Cinnamon, essa foi justamente a que eu instalei da primeira vez para utilizar, gostei demais, achei excelente. É muito parecido com o Windows, tudo lembra muito o Windows, então é bem fácil, bem intuitivo. Tem a opção Mate ou Mate e também o XFCE, que na minha opinião também lembra bastante o Windows. Todas elas lembram bastante o Windows, são todas muito fáceis de utilizar, mas na minha opinião o XFCE seria assim o para máquinas com menos poder de processamento, com menos memória. Ele realmente funciona muito bem, ele é bastante leve, ele se destaca nesse sentido. O Mate ou Mate também. Mesmo o Cinnamon eu não tive maiores problemas. Eu fiz uma instalação dele aqui na máquina virtual para mostrar para você ter uma ideia de como é que funciona, como que é esse sistema Linux Mint, para você dar uma olhadinha para ver se você se interessa por ele, quem sabe para usar, para testar pelo menos, para você experimentar uma plataforma um pouco diferente. Bom, vamos lá. Eu estou com uma máquina virtual aqui, então algumas coisas de resolução não vão funcionar exatamente como eu gostaria, né? Porque tem umas questões de configuração aí de placa de vídeo e tudo mais. Eu estou no virtual, então nem tudo vai ficar exatamente como eu gostaria, mas acho que vai dar para mostrar legal aqui. Aqui eu estou na área de desbloqueio de tela. Vou mostrar para você como é que é o Linux Mint. Essa aqui é a versão Cinnamon. Quando carrega aqui, ele já vai mostrar aqui para iniciar o gerenciador de driver. Não vou fazer porque eu estou em máquina virtual. E vem aqui uma tela de boas-vindas que eu posso desabilitar para não mostrar mais nas próximas vezes. Mas aqui só para mostrar a versão Linux Mint 20.2, ele é baseado no Ubuntu. Bastante estável, funciona muito bem. Uma versão aqui 64 bits. Então tem algumas informações aqui da distribuição, os primeiros passos, como você pode fazer configurações do layout e tudo mais. Veja que ele vem por padrão com essa coloração verde de mint mesmo, de menta, né? E quando a gente clica com o botão direito, por exemplo, aqui na área de trabalho, que é ativa, eu posso vir aqui em personalizar, por exemplo, e começar a mexer em algumas coisas que eu possa querer mexer aqui na aparência. Veja como eu altero a distância entre os ícones da área de trabalho, porque aqui eu estou mexendo, né, na área de trabalho. Aqui eu posso escolher a questão do tamanho dos ícones, grande, normal, menor, ampliar, então tudo de acordo com a sua necessidade, com o seu gosto. Então a gente tem bastante opções de configurações aqui. Aqui mais algumas configurações, se eu quero mostrar os ícones na área de trabalho só no monitor principal, se você tiver um outro monitor você pode estender também. Quais são os ícones que você quer mostrar, os drivers montados, caso você coloque aqui um HD externo ou mesmo um pendrive. Se eu quero mostrar lixeira ou não, assim eu mostro lixeira, assim eu desabilito lixeira. Se eu quero mostrar a pasta pessoal.
Então é bem legal mostrar ícones de monitores ausentes. Então ele é bem interessante, tem muita coisa que eu posso configurar na questão da aparência. A gente pode ver que ele tem aqui o layout atual para esse monitor, a ordenação dos ícones, se uso vertical ou horizontal. Então tem bastante mudanças aqui e é na verdade tudo mais ou menos guiado. A gente pode escolher aqui o layout que quer também, dá para personalizar bastante mesmo. Atualizações, configurações do sistema, tem muita coisa que você pode ajustar e você vai encontrar então aqui justamente na tela de boas-vindas. Caso você venha fechar ela, é bem fácil, você vai clicar aqui no lançador, né, que lembra bastante o menu iniciar, tem o ícone aqui da logo Linux Mint. Se você digitar Mint aqui, você vai ver que tem a tela de boas-vindas e você volta para essa tela aqui para você, se você quiser aqui nos primeiros passos, né, essa solução mais guiada, você pode fazer justamente isso aqui. A cópia de segurança do sistema, isso aqui é bastante interessante, gerenciador de drivers. Então, se você se interessar, você vai poder explorar isso aqui bastante. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. A gente tem aqui, além do desktop ativo, eu até já vou navegar aqui na pasta pessoal só para mostrar para você. Ele usa aqui o gerenciador de arquivos que é o Nemo. Você vê aqui em ajuda sobre Nemo 5.0.3. Bastante prático, muito bom de utilizar. Conforme você for montando unidades de rede, conectando pendrive, HDs externos, vai aparecendo tudo aqui direitinho. Então, muito interessante, funciona tudo muito bem. É um sistema bastante fluido, bastante intuitivo. Aqui vem a parte de área de trabalho. Então, se a gente tiver mais de uma área de trabalho, a gente vai poder monitorar por aqui. Ele tem uma opção aqui interessante, são os desklets. Adicionar desklets, que eu posso adicionar aqui na área de trabalho algumas coisas, por exemplo, um relógio. Vou clicar nele aqui, vou dar um clique no mais, e eu tenho aqui um relógio que eu posso posicionar aqui onde eu quiser. Se eu clicar aqui, eu tenho também as configurações para esse relógio. Tamanho da fonte, a cor do texto, formato de data personalizado, eu posso fazer algumas personalizações aqui. Esse é um deles, é claro, né? A gente tem várias opções de desklets. Aqui em downloads eu posso, por exemplo, escolher, eu quero um calendário do Google, aí eu posso ligar com a minha conta do Google. Se eu quiser, por exemplo, aqui meteorologia, a questão de espaço do disco, um monitor do sistema, é só vir aqui dar um download, ele vai fazer a instalação. Aí ele instalou aqui, aí eu venho aqui no gerenciamento, aqui está o monitor do sistema, dou um clique no mais e ele começa a mostrar aqui. Como eu estou com máquina virtual, eu vou ter algumas inconsistências aqui, né? Algumas coisas não vai informar, entre eles aqui, por exemplo, a temperatura. Mas eu vejo aqui o uso de CPU, vejo o uso de memória, está usando 0.88 GB, por exemplo, eu dediquei nessa máquina virtual aqui apenas 4 GB. E ele roda muito bem com 4 GB, então aqui é só um refinamento do que você pode fazer. Você tem aqui, por exemplo, o navegador Firefox, o terminal, né? O terminal, para quem usa o Linux, acaba se tornando, não é obrigatório você usar o terminal, mas eu até quando instalei o Linux Mint, ou hoje em dia eu utilizo o Debian, mas a gente pensa até em não usar o terminal, mas no fim você vai aprendendo, vai pesquisando e você acha tão prático, né, que acaba utilizando em algum momento ou outro. Só para a gente dar uma olhadinha aqui, ele está usando aqui 624 MB de memória dos 4 MB que eu coloquei. Então é um sistema que funciona muito bem, é muito fluido. Eu tenho aqui de novo o aplicativo de gerenciador de arquivos para poder manipular aqui a questão dos arquivos. Aqui mais para a direita eu tenho relatórios do sistema, a parte de atualizações. Aqui tem um aviso, por exemplo, de que eu tenho 88 atualizações para fazer. É importante que a gente mantenha sempre atualizado. Aqui o ícone de rede, volume, né, do reprodutor de som. Aqui também eu tenho o horário. Então é muito simples de usar, só para mostrar o que ele já vem instalado. Ele abre aqui um menu que ele é categorizado. Eu achei excelente esse menu. Eu posso mostrar todos os aplicativos ou eu posso ir direto naquilo que me interessa. Por exemplo, eu quero ir aqui em escritório, eu tenho o calendário, o LibreOffice, quero aqui, por exemplo, o Writer. Vamos dar uma olhadinha com a versão do LibreOffice que está instalado. É a versão 6.4 ainda. Possivelmente até nessas atualizações que a gente tem aqui, ele vai mudar para a versão 7. Então a suite Office é o LibreOffice. O navegador padrão
é o Firefox, mas é lógico que você pode instalar o navegador que você bem entender. Ele já vem com o Thunderbird, cliente de e-mail instalado. Na parte de gráficos a gente não tem muita coisa aqui, mas ele tem uma lojinha para instalar, que é aqui, gerenciador de aplicativos. A primeira vez que ele vai ser aberto, ele vai levar um tempinho para fazer o primeiro carregamento, para montar o cache. Aí ele carregou, digamos que eu queira instalar o Inkscape, já tem aqui até o ícone, né, o atalho para a gente instalar, mas digamos que eu queira instalar o GIMP, que é um excelente editor de imagens. Digito GIMP aqui. Eu tenho aqui já algumas opções, né? Vou clicar aqui em instalar, ele vai me dizer que tem todas essas dependências, ele vai ter que instalar tudo isso aqui, vou dar um clique em continuar, ele está instalando o software. Aqui a gente vê que ele vai ter um consumo bem alto de CPU, porque eu coloquei apenas um processador para rodar aqui na máquina virtual. Então eu estou usando aqui apenas 1/4 da capacidade da minha máquina para essa virtualização. Então você não se assuste com isso, quando você for instalar num computador, certamente você vai ter mais recurso de CPU do que eu coloquei aqui nessa máquina virtual. Eu acabei interrompendo aqui a gravação, que surgiu um atendimento aqui para fazer, então aqui no relógio deu um tempo bem maior do que na realidade levou para fazer a instalação, mas enfim, corto aqui na edição e você não vai ter essa demora toda. Então aqui está a instalação já, eu tenho aqui a opção de iniciar já o GIMP, ou eu posso chamá-lo aqui a partir do menu também. Eu posso digitar aqui GIMP, e ele aparece aqui, Programa de Manipulação de Imagem. O GIMP numa versão até bem atualizada, 2.10, é um dos destaques aqui do mundo Linux, um excelente editor de imagem. Você trabalha com camadas também, lembra bastante o Photoshop. Então tá aqui, aqui você pode então trabalhar a questão de instalação de programas na lojinha. Muita opção, eu utilizo bastante o Inkscape, a gente já tem aqui um web aplicativo para WhatsApp, Skype, o Spotify, o Blender, que é para renderizações 3D, Sublime, que é um editor de código, o Scribus ou Scribus, que é um editor para impressos muito interessante também, e Steam, para quem gosta de jogar, Wine, que é um ambiente para você rodar aplicações Windows. Então tá aqui uma sugestão para você de um sistema operacional que pode ser muito útil caso você queira estar trabalhando com software livre, simplesmente queira mudar de ambiente, conhecer um ambiente de sistema operacional diferente do Windows ou até dependendo do Mac. Você pode utilizar o Linux Mint sem medo, ele realmente vai te atender muito bem. Eu diria que realmente é uma excelente porta de entrada para quem está vindo de outro sistema operacional, principalmente se estiver vindo do Windows. Tudo lembra muito o Windows, ele é muito personalizável. Eu não vou ficar tirando muito tempo aqui para personalização, mas quase tudo você pode clicar com o botão direito em cima e você tem opções de propriedades, você consegue fazer algumas edições, você consegue personalizar bastante o ambiente para ter assim um bom fluxo de trabalho. Essa é uma boa opção para você. Linux Mint, aqui novamente o site, você pode pegar mais informações aqui. Espero que você tire bastante proveito dessa informação. Linux Mint, uma excelente distribuição Linux para você que está vindo aí, principalmente, na minha opinião, do mundo Windows.